Lucas Ribeiro e eu estou aqui para contar um pouquinho de como é a nossa oficina. Bom, primeiramente nós pedimos que a sala se divida em grupos e cada grupo ele vai receber um envelopezinho contendo uma certa quantidade de letras e uma certa quantidade de números, como vemos aqui na foto. Bom, também vimos aqui na foto, que cada grupo teria uma cor predominante. Por exemplo, uma com a cor predominante de azul, uma com a cor predominante de vermelho e outra com a cor predominante de verde. Porém, algumas letras elas se repetem. Logo, essas letras que se repetem, elas estão em cores diferentes. Por exemplo, ali vemos um A repetido 2 vezes, 3 vezes, ele na cor azul, que é a cor predominante desse kit, e outra na cor vermelha, já para que seja identificado essa questão da repetição quando se montar as palavras. A partir disso, nós pedimos para que eles montem palavras com 3 letras, 4 letras, 5 letras e até 6 letras. Após isso, nós pedimos para que intencionalmente eles criem outras palavras com essas quantidades de letras, porém com alguma letra se repetindo, para que intencionalmente eles repitam aquela letra e na hora da explicação eles percebam um pouco disso. Também pedimos para que eles misturem as letras com os números e criem algumas senhas. Após toda essa manipulação, vamos ao quadro e explicamos os conceitos de permutação, permutação simples e arranjo. Olá pessoal, meu nome é Lucas Tanan e eu vou explicar agora por que o material que nós confeccionamos pode ser considerado como material manipulável. Primeiro, vamos entender o que são materiais manipuláveis. Materiais manipuláveis, segundo Passos, são objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais, que têm aplicação no dia a dia, ou podem ser objetos que são usados para representar uma ideia. Com essa ideia de material manipulável, nós podemos atrelar as letras e números que confeccionamos, porque esse material, os alunos vão ter a oportunidade de manusear, tocar, manipular, de uma forma que, ao eles agruparem as letras e os números por meio do manuseio, trocando as letras e os números de posição, eles vão poder perceber ideias presentes na análise combinatória, tanto de permutação quanto de arranjo. Eles poderão representar com esses objetos conceitos vistos na análise combinatória. Através do material manipulável que produzimos, os alunos podem perceber a ideia de permutação, manipulando fisicamente as letras e percebendo a quantidade de combinações que podem ser feitas no total. De início, o aluno pode começar com um pequeno conjunto de elementos e em seguida ir adicionando mais elementos. Isso permite ao aluno a visualização e experimentação de diferentes arranjos, ajudando a compreender a ideia de permutação de uma forma prática. A fórmula da permutação simples consiste em permutação de n elementos igual a n fatorial. Aqui ocorrerá a reorganização de elementos diferentes. A ordem irá importar e todos os elementos envolvidos serão utilizados. Permutação com repetição. Bom, a permutação com repetição ela nada mais é do que uma permutação simples, porém, onde aqui nela importa quantas vezes as letras se repetem. E essa é a fórmula. Permutação de n letras com A repetições, B repetições e C repetições. Esse A, B e C indicam quantas vezes cada letra se repete. Onde temos n fatorial, que é a quantidade de letras, sobre A fatorial, que é a quantidade de vezes que uma letra se repete, fatorial, vezes a quantidade que outra letra se repete, fatorial, vezes a quantidade que outra letra se repete em fatorial. Dito isso, a exemplo da palavra arara, nós temos arara, onde o R se repete 2 vezes, o A se repete 3 vezes, logo, nós temos permutação de 5
com 2 repetições, que é do R, e 3 repetições, que é do A. Logo, isso aqui ficaria 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui seria igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 2 fatorial a gente mantém. O 2 fatorial nós não mantemos. Nós abrimos esse 2 fatorial. O 2 fatorial fica 2 vezes 1, vezes o 3 fatorial. Podemos cancelá-los aqui. 2 vezes 1 dá 2. 2 nós simplificamos aqui com 4, né? Então nos resta 5 vezes 2, que nesse caso é 10. Então, com a palavra arara, usando a fórmula de permutação com repetição, nós podemos construir 10 anagramas. Arranjo simples é quando temos uma quantidade n de elementos e escolhemos desses elementos uma quantidade p. É importante destacar que, a depender da ordem em que eu colocar esses elementos que eu escolhi, eu vou estar formando novos agrupamentos. Ou seja, a ordem desses elementos vai importar no número de arranjos. Trazendo essa ideia para o nosso material manipulável, nós podemos associar os arranjos simples à criação de senhas, em que podemos pedir aos alunos para criar senhas utilizando uma determinada quantidade de letras e números, e despertar nos alunos a curiosidade de saber quantas senhas nós podemos estar formando, a depender da quantidade de letras e números que nós podemos utilizar. É importante destacar aos alunos também que, para ser considerada um arranjo simples, a senha ela não deve ter repetição de elementos. Ou seja, os símbolos, no caso as letras e os números que compõem a senha, não podem ter repetição. Podemos propor que o estudante crie uma senha com 3 dígitos em que ele possa usar os 10 algarismos possíveis, sem que haja repetição desses algarismos, e questionar quantas senhas ele poderia formar com base nessa condição. O aluno poderia perceber que, para o primeiro dígito da senha, ele tem 10 opções de algarismos possíveis para utilizar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, utilizando um deles, para o segundo dígito, ele teria 9 opções. Ou seja, das 10, ele não poderia utilizar a que ele usou primeiro. Aí teria 9 possibilidades. E assim, no terceiro dígito, ele teria 8 possibilidades de escolha. E disso, ele pode pensar em multiplicar essas possibilidades, ou seja, 10 vezes 9 vezes 8, encontrando assim um número possível de senhas que ele pode formar. E dessa forma, o aluno estaria chegando no resultado sem usar a fórmula de arranjo simples, que é a seguinte: n fatorial sobre n menos p fatorial, sendo n a quantidade total de elementos que temos à disposição e p a quantidade que iremos selecionar. E quanto à combinação simples, com base nesse mesmo exemplo que vimos anteriormente, podemos considerar um exemplo do aluno criar a senha 175. O que diferencia o arranjo da combinação é que, por exemplo, a senha 175 se difere da senha 517, mesmo que nós utilizamos os mesmos elementos, mas em ordens distintas. Mas na combinação, essa ordem ela não vai importar. A senha 175 seria a mesma senha que 715, 517. Já no arranjo seriam senhas distintas, na combinação não. Contaríamos cada senha dessa como sendo apenas uma senha. E por causa disso, para calcularmos o número de combinações possíveis, nós devemos fazer uma pequena mudança na fórmula que vimos anteriormente, na fórmula do arranjo. A combinação de n elementos tomados p a p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial.